Vamos lá, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, já vai deixando seu likezinho, deixa seu comentário. Na descrição do vídeo tem todas as informações necessárias para você. A técnica que a gente vai explicar aqui hoje para você pode ser utilizado em fractais diferentes, porém ele ocorre muito em tempo gráfico de 1 minuto, beleza? É uma forma da gente avaliar a faixa de preço em um determinado ativo naquela região sem mesmo entender sobre volume, sem mesmo entender sobre fluxo. O tempo gráfico que a gente vai falar aqui é 1 minuto e vai te dar boas oportunidades para você estar buscando scalper, beleza? Lembrando, a operação scalper ela tem um risco-retorno ruim, né? Não é muito bom. Mas muitas pessoas me perguntam sobre scalper. Então, vou deixar aqui uma dica, uma técnica de entrada para você. Você vai conseguir acompanhar a faixa de fluxo certinho através do tempo gráfico de 1 minuto, sem mesmo saber nada de fluxo. Ou seja, aquela faixa que o preço está segurando, que se ele perder, ele tende a afundar um pouquinho mais, ou talvez você comprar em uma melhor região ou vender em uma melhor região, visto que aquela faixa está sendo uma faixa de defesa, tá bom? Então, pelo 1 minuto você vai conseguir identificar. Não utilize somente como gatilho de entrada, utilize de fato para você ver a faixa do preço que está sendo defendida repetidamente, beleza? Então, no tempo gráfico menor, você vai conseguir observar esse cenário, tá bom? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos partir para o gráfico, pegar aqui a ferramenta de desenho. Vamos partir de um princípio aqui rapidinho, onde vocês precisam entender, né? O preço ele se baseia em um ponto de máxima e um ponto de mínima, certo? Isso é uma coerência do mercado. Aonde a gente tem aqui um fundo, beleza? E aonde a gente tem aqui um topo. É assim que o mercado se movimenta. Ou seja, tanto para um movimento de alta ou para um movimento de baixa. O mercado ele sempre vai trabalhar baseado em um topo e um fundo. E em um determinado momento ocorre a perda desse fundo ou o rompimento desse topo. Beleza? Isso é um padrão, um princípio que você tem que entender. A probabilidade da perda desse fundo é de 25%. Esse rompimento, 25%. Então, ou seja, a cada 10 vezes que ocorre o toque nessa região, somente 3 de fato vai ocorrer o rompimento. Vamos dizer assim. Isso falando de um tempo gráfico maior. Mas existem os falsos rompimentos, não é mesmo? Os falsos rompimentos, eles ocorrem em uma frequência menor, frequência de preço, tá? Numa frequência maior de quantidade, mas numa frequência menor do preço. Então, se a gente tem uma zona de suporte nessa determinada região, um preço de suporte, a gente sabe que a maioria das pessoas operam com stop abaixo daqui. Então, é normal ele vir capturar esse stop e depois dar sequência. Então, essas violinadas pode ocorrer. Para a gente começar a identificar isso, a primeira dica que eu deixo para você é sempre pense no seu stop, aonde o seu stop vai estar posicionado, beleza? A segunda é, sabendo que aqui a gente tem um ponto de região de suporte, que ele dá falsas agulhadas e falsos movimentos, o que você vai priorizar? Por um movimento de alta. Só que quando o preço chega nessa região de suporte, quando ele atinge essa região de suporte, ele fica insinuando movimentos, fazendo com que você acredite que ele vai romper. Então ele estabelece uma faixa de preço onde você diz, caramba, ele não vai ganhar e de fato ele vai perder essa região. E aí nesse 1 minuto a gente vai conseguir identificar essa faixa de preço. E é bem simples, a técnica que a gente vai utilizar é o teste, o reteste, a perda. Teste, reteste e o ganho. Volto a falar, 1 minuto é scalper, é para você só identificar a região, é scalper. Se você estiver operando na tendência, beleza, você pode utilizar isso na tendência, conforme o exemplo que eu
te dei ali embaixo. E como que isso ocorre aqui no tempo gráfico de 1 minuto? Deixa eu pegar aqui algum exemplo. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos essa vela, essas duas velas aqui, beleza? A máxima dessa vela, ela está em 127.870. A máxima dessa segunda vela, ela também está no 870, fazendo assim com que o 870 seja uma zona de trava de máxima. Mas olha aqui que interessante, está acabando de acontecer aqui agora. Ele perdeu esse fundo que ele fez teste e reteste e aqui ele perdeu, ó. Ele acabou de afundar agora. Acabou de acontecer agora. Aqui, ó. Teste. Vamos lá, deixa o gráfico. Mínima 755. Mínima 755. O reteste dele ele perdeu. Olha o movimento de baixa que ele está fazendo. Acabou de acontecer aqui agora, gente, exemplificando. Então, o teste, reteste, perda, o teste, reteste, ganho, é uma oportunidade que você vai identificar a faixa de preço. Quando ocorre essa rejeição nessa faixa, e a partir do momento que ele perde essa região de preço, você vai conseguir ter boas oportunidades. Por exemplo, esses outros dois aqui, ó, mesma coisa. Teste e reteste, não perdeu preço, foi para um movimento de alta. Se você estiver pensando em venda aqui, a venda tem que ser abaixo desse preço. Tem que ser abaixo dessa mínima, aqui nesse caso, a mínima no 820. Isso vai fazer com que evite você vender aqui, quem sabe, no 830, pensando, vou antecipar a minha venda, e aí por conta de 10 pontos abaixo, você seja estopado. Aqui acabou de ocorrer. Ele perdeu um ponto que estava segurando. Ele fez o teste, reteste e perda. Por mais que esse movimento maioral seja de alta, mas essa agulhada, quando ocorre essa perda, essa retração, ela dá uma movimentação bem significante. Aqui no caso, pagaram 69,70. Pelo de 1 minuto, eu aconselho você focar de 40 a 50. Tá? Quando ele faz esse teste e reteste e perde, ele tem uma probabilidade de realizar um elástico de 40 a 50 pontos. Beleza? 40 a 50 pontos. Não mais que isso, no 1 minuto. Tá? No 1 minuto. Você pode utilizar em qualquer tempo gráfico. Eu aconselho você a pegar, fazer o seu backtest aí, realizar todo o passado para você estar buscando outras informações relacionadas a 1 minuto para você fazer o seu backtest. Tá? E o mais recomendado, na verdade o recomendado é o seguinte, é você não utilizar movimento passado. Tá? Não pegar aqui, ó, por exemplo, fez o teste, reteste na mínima. Se a terceira não perdeu, esquece. Isso daqui não é um movimento. O movimento é, conforme foi esse daqui, ó. Uma, duas. A terceira perdeu. Beleza? O segredo do stop, e aí é que eu falo que o gerenciamento às vezes não compensa, é porque vai ter determinadas situações que você vai ter que utilizar um stop de 100 pontos. Porque o stop, o ideal é ficar atrás da primeira vela, no caso essa. Então, seu stop aqui atrás. Né? Então, às vezes, o seu stop não vai compensar o risco retorno. Nesse caso aqui, ó, 50 pontos, 60 pontos, beleza. Mas terão situações que o stop vai ficar de 100. E aí é o seu gerenciamento. Mas, para você começar a acompanhar o teste e reteste, você vai ter uma noção melhor de posicionamento. Tá? Se você estiver pensando numa compra aqui, por exemplo, né, e o seu stop estivesse de 100 pontos aqui embaixo, estou dando um exemplo. Você tendo a possibilidade de compra aqui, você sabendo que quando ocorre esse rompimento, ele tende a variar de 40 a 50 pontos, para depois ele retomar um movimento de alta, então você, opa, se está num teste e reteste e ele perder essa regiãozinha aqui, ele tende a dar uma agulhada de 40 a 100 pontos, uma violinada. Então, meu stop suporta 40 a 100 pontos abaixo desse teste e reteste? Suporta. Beleza, legal. Você vai evitar
agulhadas, violinadas, ou vai poder estar operando movimentos de scalper, tá bom? Lembrando, 1 minuto, scalper. Nos 5 minutos também você pode utilizar? Pode utilizar em qualquer tempo gráfico. Você pode estar utilizando. Basta você acompanhar. Por exemplo, aqui, ó, essas duas velas, né? A máxima dela foi no 955, a máxima dessa daqui, 955. Visto aqui, você conseguiu enxergar que o 955 é uma região de faixa de preço de resistência, que esse preço, para ter movimento de alta, ele precisa romper. Então, você começa a identificar que, se eu penso em venda, aqui é uma ótima região de stop técnico. Ele precisa romper essa faixa. Então, teste, reteste, rompimento, teste, reteste, perda, vai te servir para diversas situações dentro do trade, beleza? Espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida pode colocar aqui na descrição que a gente vai estar exemplificando. Tentei ser o mais claro possível, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, coloque as perguntas aqui. Também na descrição do vídeo tem um link que te leva direto para o nosso suporte, para você poder estar tirando dúvidas. Um forte abraço, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e vamos embora para a próxima aí. Valeu!